paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos neste canal, Simão da Silva Santo Simão. Vamos começar o culto nesta manhã, 20/2/2024, terça-feira, fevereiro, na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem da cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, Rua Armindo Pereira, número 240, bairro São Pedro. Vamos lá. Eu sempre falo, só estou no YouTube, Facebook e WhatsApp. Vamos lá. Mateus capítulo 19. Resumo do capítulo. Jesus ensina que o caminho da grandeza para os cidadãos do reino de Jeová é viver na comunidade da fé e preservar a receptividade de cada crente a Cristo. Agora, no incidente e no ensinamento, Mateus explora os caminhos irrelevantes para a grandeza, que as pessoas religiosas algumas vezes acabam por tomar. Os fariseus e seus questionamentos representam o caminho da legalismo e da justiça com as próprias mãos. 19:14. O jovem rico representa o caminho da filantropia. Versículo 15 e 30. É tão fácil para as pessoas religiosas sentirem que o discipulado é praticado pela rígida adesão ao fazer e não fazer, ou por um compromisso entusiasta de fazer o bem. Neste caso, perdem o caminho simples em direção ao amor de Jesus, descrito em Mateus 18. Versículo-chave 19:14. Venha como crianças. Aplicação pessoal. Jeová nos ama porque somos seus e não pelo que fazemos para ele. Conceito-chave. Fariseu, p. 625. Divórcio, p. 136. Lei, pp. 120. 145. 376. 607. Rico, pp. 125. 838. Discípulo, p. 657. Destaque. O que é essa palavra é lícito? 19:3. A pergunta é característica dos fariseus que se vangloriavam de seu compromisso superior de guardar cada detalhe da lei. A pergunta, no entanto, estava equivocada. A questão correta é: há alguma maneira de restaurar um casamento deteriorado? A resposta de Jesus é sim. O mestre já havia demonstrado essa possibilidade em Mateus 18. Devemos nos lembrar de que somos como ovelha e buscamos a restauração. Confrontarmos, perdoarmos e continuarmos a perdoar. O que é essa palavra no princípio? 19:4-6. Jesus não respondeu a esta pergunta, mas reafirmou o ideal da criação de Jeová de um casamento monogâmico para toda a vida. Prestou atenção, né, meu irmão? Para toda a vida. O que é essa palavra? Por que então a lei de Jeová permite o divórcio? Os fariseus que viam a lei como a mais elevada possível expressão de Jeová deixaram escapar esta pergunta. A reverência de Jesus sobre a dureza do vosso coração é geralmente mal interpretada. O que ele quer dizer é que Jeová, sabedor de quão pecaminosos são os seres humanos, estava consciente de que alguns não aceitariam o estilo de vida em Mateus 18. Assim, alguns casamentos foram danificados e destruídos pelo pecado. Tá vendo? O seu pecado que destrói seu casamento, viu? Né? Prestou atenção ali, né? Seu pecado que destrói seu casamento. Por conseguinte, Jeová permitiu o divórcio, sendo que essa jamais fosse a sua vontade, viu lá? Não é a vontade do Criador ter o divórcio, tá vendo? Mas foi preciso para a pessoa aprender, o homem e a mulher aprender assim, ó. Casou uma vez, acabou. E se descasar, não pode casar nunca mais. Entendeu? É isso que o Criador fez agora. A insignificância do legalismo. As palavras de Jesus aos fariseus representam um golpe em sua declaração de superioridade, com a base na justiça própria que alcançaram a cumprirem a lei de Jeová. Jesus demonstra que a lei de Moisés não era o padrão mais elevado, mas na verdade demonstrava a graça de Jeová, pois ele estava disposto a curvar-se para satisfazer os seres humanos.
onde somos mais do que exigidos que para vivermos à altura de um ideal, a graça e não o farisaísmo, né? E não o farisaísmo venceu pela atuação. Esta é a chave do relacionamento com Jeová. O que é divórcio e casamento? 19:9. A natureza da infidelidade conjugal, porneia, foi muito debatida e de maneira dúbia. A força da afirmação deixa claro que a decisão do divórcio jamais deve ser tomada de maneira leviana ou por objetivos egoístas. Casar com uma esposa mais jovem, mais atraente, contudo, não é uma nova lei que revoga a permissão do Antigo Testamento, ou seu fundamento lógico, pois os seres humanos ainda são amaldiçoados pela dureza de seus corações. Tá vendo, né, meus irmãos? Então, por isso que tem divórcio, por isso que a pessoa casa ali e depois tem o divórcio, porque o coração não mudou por completo. Tem que mudar por completo. Tá entendendo? Tem que mudar por completo. Isso vale para quem é crente e para quem não é crente. Tá entendendo? Porque tem crente que ele não mudou o coração dele em nada. Nem o homem, nem a mulher não mudou o coração dele em nada. É a mesma coisa do mundo. Porém, o casamento do crente é totalmente diferente. Tem que ser fiel. O do mundo já é bagunçado. Do mundo não tem nada de ser infiel. Mas não tem diferença do casamento do mundo e do casamento do crente. Não tem diferença nessa parte de casar. Não tem diferença. Entendeu? Que a natureza da mulher lá é a mesma coisa da natureza da mulher do crente. Entendeu? Porque tem mulher crente hoje em dia não é fiel e nem o homem também não é fiel. Tem duas coisas. E o povo do mundo já não é fiel, né? Então, não tem diferença nenhuma na natureza. Porque quando a mulher crente vai pedir divórcio, a do mundo também pede divórcio, a mesma coisa. O mesmo direito que tem para a crente tem também para a mulher do mundo. A mesma coisa, direito que tem para os homens de crente, a mesma coisa tem direito dos homens do mundo também. Então, por isso que não pode separar, tá vendo? Porque tem que mudar o coração, seu coração tem que ser mudado. Enquanto não mudar seu coração, não tem jeito. Não adianta você falar assim, eu já mudei. Não, você não mudou nada, depois você volta a destruir seu próprio casamento novamente. Tem que mudar, tem que ser fiel. Por isso que a palavra fala, tem que ser fiel ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e fiel no seu casamento. Porque você que é responsável pelo seu casamento. Entendeu? Olha lá, presta bem atenção. Contudo, não é uma nova lei que revoga a permissão do Antigo Testamento ou seu fundamento lógico, pois os seres humanos ainda são amaldiçoados pela dureza de seus corações. Viu lá, amaldiçoado, tá vendo? Porque o coração não está. É por isso que o homem tem que esperar a mulher certa no Criador. Entendeu? O homem tem que esperar no Criador a mulher certa, por causa disso. Porque tem mulher que ela não mudou o coração dela. O coração não está mudado em nada, nem mente, nem nada. Entendeu? Isso serve para a mulher crente e para aquela que não é crente. Porque esse ensinamento aqui é para geral, né? Vamos lá, os que é os pequeninos. Não tem diferença não. O mesmo casal que ele casa na igreja católica, ali é um casamento, é a mesma coisa. O crente, quando ele casa na igreja evangélica, a igreja de crente. Mas não tem diferença do casamento em nada. Em casar não tem diferença em nada. Só tem uma diferença dos crentes, igual eu falei aí. Que tem que obedecer a Trindade e obedecer às leis que Jesus deixou, que o Pai deixou, que o Espírito Santo deixou. Entendeu? Porque o casamento do mundo, eles andam desorganizados, eles andam para lá. Entendeu? Ele não anda organizado. Vamos lá. Os pequeninos, 19, 13, 15. Nem mesmo os fariseus viam os pequeninos como sujeitos à lei mosaica. Vamos nos relacionar com Jeová como pequeninos, sensíveis a ele, e não tentar cumprir a lei de maneira farisaica. Se ambas partes o fizeram, problema de ordem matrimonial ou de relacionamento pode ser resolvido. Conseguir a vida eterna, 19:16. A pergunta do jovem revela a sua motivação.
Ele faz o bem aos outros para alcançar a vida eterna. Os filhos de Jeová fazem o bem porque têm valor e cuidam deles como o Jeová o faz. A bondade do jovem rico está tão distante do reino quanto o fariseu com seu senso próprio de justiça. O que essa palavra vem de tudo? 19:21. O mandamento não é para todos os seguidores de Jesus. Foi dito ao jovem rico por um motivo especial. Ao rejeitar a ordem de Cristo, ele rompe com o primeiro e grande mandamento da lei: amar e servir a Jeová de todo o seu coração. O mandamento de Cristo revela ao jovem e a nós que seu dinheiro e não o seu Jeová é que vem em primeiro lugar. Deixar tudo e seguir a Jesus, 19:28-30, Jeová não nos ordena que nos desfaçamos de tudo, conquanto devemos estar dispostos a abandonar tudo. Nada é mais precioso em nossa vida do que fazermos a vontade de Jeová. Agora eu quero fazer a vontade de Jeová todo dia. É de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. É amanhã após dia, mês após mês, ano após ano, e receber só as bênçãos do Criador. Porque eu estou fazendo sempre a vontade do Criador. Vamos agradecer por esse culto nesta manhã, que eu também vou ter que fazer umas corridas na rua hoje agora, para resolver as coisas para a igreja. E culto da tarde eu vou estar de volta com tudo. Soberano Jeová, Jesus Cristo, ao Espírito Santo, te agradecendo por esse culto nesta manhã 20/2/2024, fevereiro, terça-feira. Amém e amém. Até o próximo vídeo.